campanha do não reage, não reage, não reage, por quê? É para transformar você num cara submisso, fraco. Aí fica assim, não reage, não reage, daí você não reage para mais nada. É verdade. Aí o político rouba, os caras acabam com essas coisas, invade seus trens, acaba com o seu país. Tudo desarmamento, se você percebe, você estuda, você vê que ele tem como finalidade principal controle social e não controle de arma. Que muito pelo contrário, uma sociedade armada é uma sociedade mais pacífica, porque ninguém mexe com ninguém. E os dados estão aí para mostrar, né, Paulo? Exatamente. No período do governo Bolsonaro, nós tivemos mais de 30% de redução nos homicídios. Iniciando mais um episódio da Vila Nova Podcast aqui agora com ele, deputado Marcos Polon, do MS. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado por aceitar esse convite, né? Faz tempo que a gente vem conversando aí já pelas redes sociais, né? E recentemente aí deu de casar a agenda do senhor aí no município de Ponta Porã. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aí. Obrigado, tamo aí. Satisfação é minha, muito bom sempre estar aqui em Ponta Porã, vendo os amigos. A turma não sabe, mas encontrei 2 amigos de infância meu aqui. Você vê como é que o mundo é pequeno. A surpresa, né? Surpresa mesmo. Mas é isso aí, bom demais. E chegando nesse assunto, eu vou te chamar de Marcos, pode ser? Polon? Pai, do jeito que você quiser. Beleza. Polon, chegando nesse assunto, cara, como começou a história, sua história lá atrás, assim? Na política? Ou no de início, tudo? De tudo, vamos falar assim, um pouco de tudo, vamos falar assim, para quem vai nos ouvir, para conhecer você um pouco, da onde você veio. O que acontece? Minha mãe veio do sul do país, família da minha mãe, do meu pai veio de São Paulo, chegaram em Dourados na década de 70, se conheceram lá, e aí nós éramos de uma realidade bem humilde, assim, né? E eu nasci lá. E meu pai, eu nasci em 81, quando eu nasci ele começou a trabalhar no Banco do Brasil, na época chamava Contínuo, né, que era o Severino, e foi estudando, foi trabalhando, tinha uma época que ele chegava a ter 3 empregos, que o trem era puxado. Que ano que foi isso? 81 até 89, foi quando ele formou. Pra você ter uma ideia, nós morávamos no Parque Alvorada na época que era lavoura aquilo ali. Tinha lá umas casas, tipo Minha Casa Minha Vida. Nós moramos em vários lugares lá, né? Eu nasci mesmo numa casinha de madeira ali na rua de onde é a feira, mais ou menos. Aí, depois disso aí, tinha um conjunto habitacional lá no Parque Alvorada, era tudo mato. Chamava Xerogamia, tipo Minha Casa Minha Vida, sabe? Aí nós fomos pra lá. E de lá fomos indo. Eu sempre, a vida inteira, eu quis ser advogado. Eu achava uma profissão muito digna, achava bonito assim, o serviço do advogado. Que se você for ver, quando tudo dá ruim e todo mundo te abandona, só o advogado fica do lado. O advogado que peita as broncas, verdade, né? O advogado vai para cima. Concordo com você. Eu sempre admirei a luta pelo direito das pessoas, principalmente direitos fundamentais, né? Direitos básicos do ser humano. E você sempre vê que a advocacia é o que se levanta contra o Estado, né? Contra o peso do Estado. E eu achei isso filosoficamente sempre muito bonito. Quando que o senhor formou? Que ano foi? Formei em 2003. 2003? Formei em 2003. De lá pra cá não parou mais? De lá pra cá não parei mais. Eu comecei a trabalhar em história de advocacia, eu tinha 12 anos de idade. Comecei de office boy. Ah, mas você já estava vinculado no meio advocatício ali? Eu comecei de office boy, minha faculdade eu paguei, eu fiz direito com ênfase em turismo. Porque eu fiz o primeiro ano na Socigran, que agora é o Unigran, né? E fiz 2 anos em Cuiabá e terminei em Campo Grande. Daí eu formei em 2003, mas quando eu formei, já fazia de tudo, já até recurso para STF, STJ, eu sabia fazer. Já estava bem familiarizado com já, e eu era bem CDF, eu não era um cara de muito amigo, muita coisa, sempre saí muito pouco, sempre fui meio esquisitão da sala, né? Nunca fui muito comunicativo, assim, eu era o cara mais quieto, estudava. E aí eu me destacava muito nas minhas notas, eu ficava mais amigo dos professores. Então, quando eu formei, eu já comecei a dar aula. Hoje eu sei que eu era esquisito porque eu tenho o que antigamente chamava síndrome de Asperger, né? Hoje eles classificam como autismo, né? E a gente fala que é dupla excepcionalidade, eu tenho o autismo e outro negócio que chama superdotação de altas habilidades, que é um troço que tua cabeça não desliga. Você fica o tempo todo pensando. Isso. E aí, por causa disso, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Muito tempo eu consigo estudar e tal. Só que o problema é o seguinte, o pessoal quando fala em hiperfoco acha que é legal, mas não é.
você esquece de beber água, você esquece de ir no banheiro, você esquece que você está com frio. Dependendo, se for muito frio, você fica com hipotermia. Você tora 30 horas direto estudando sem perceber. E nesse ramo advocatício teu... O que eu mexi? Agronegócio. 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 Tá, uma curiosidade, assim, para quem vai te conhecer, quem vai assistir isso aqui. Qual foi o maior caso que você pegou antes da política? Ah, rapaz, eu peguei uma anulação de uma tomada de fazenda por agiota, que o pessoal fez um empréstimo e pegou a fazenda em garantia com cláusula de retrovenda. É coisa de uns... Pegar aqui, em dia de hoje, é coisa de uns 500, 600 milhões, o tamanho da pitomba, E conseguimos resolver muita coisa de reintegração de posse também, muita coisa de direito agrário, arrendamento que o cara não conseguia tirar, o cara que não pagava, e a gente conseguia, porque é um ramo muito técnico, outros que o cara que não pagava queria negociar e a gente conseguia ajeitar para negociar. O problema é o seguinte, eu nunca fui bom para advogar para caloteiro. Então, quando o cara que não pagava vinha me procurar, ele vinha contando uma história que queria negociar. Certo. Eu falo, bicho, você vai fazer acordo, vai negociar por uma coisa só, por causa do meu nome no papel, porque credibilidade você não tem. Só que o contrato vai ficar de um jeito que se você não pagar, vai ficar ruim para você. A grande maioria honrava os compromissos, mas quando não honrava, ficava ruim, porque eu não fazia um contrato para não pagar, entendeu? Para dar nó nos outros. Entendi. Porque também você tem que ser honesto. Claro, com certeza. Tem dela lá. E desde essa época você trabalhou no agronegócio? Desde essa época também eu fazia muita coisa de recuperação de crédito, trabalhava bastante. Ainda trabalho, é que depois que eu entrei na política eu não mexi mais porque não dá tempo, é muito puxado. Então, meu escritório, basicamente, eu dei uma parada aí, mas proteção patrimonial, recuperação de crédito, organização patrimonial, essas coisas tudo fazia parte. E o que me trouxe para a política foi o quê? Em 2003, quando eu formei, veio o Estatuto de Desarmamento. E eu fiquei meio veiaco com aquilo, porque o Estatuto de Desarmamento não é feito para desarmar bandido. E a propaganda era muito bonita. Salva uma vida, entregue sua arma. Eu falei, mas pera lá, tá errado isso aí. Falei, e o bandido? Quem que vai tomar a arma dele? E em 2005, quando começou o referendo, que o pessoal começou a debater, aí você viu mesmo o tamanho do absurdo que era. Eu comecei a estudar esse tema, estudar a legislação de controle de armas do Brasil, ver os absurdos que acontecem. E basicamente, o Estatuto de Desarmamento, se você percebe, você estuda, você vê que ele tem como finalidade principal controle social e não controle de arma. Porque, muito pelo contrário, uma sociedade armada é uma sociedade mais pacífica, porque ninguém mexe com ninguém. E os dados estão aí para mostrar, né, Paulo? Exatamente. No período do governo Bolsonaro, nós tivemos mais de 30% de redução nos homicídios. Eu comecei a fazer o ativismo nisso aí, estudar isso aí, e entender que o Estatuto de Desarmamento foi feito primeiro para proteger vagabundo. Que eles têm nos vagabundos o capital político deles. Então é para proteger marginal. Depois é para enfraquecer a soberania de um país. Tenta invadir o Texas para você ver. Não entra. Atrás de cada arbusto, cada moita, cada barranco tem um redneck, que é um caipira igual nós, que ganhou R15 com 12 anos para tirar esquilo. Então não vai. Nem o governo federal dos Estados Unidos, quando fez uma medida para fragilizar a fronteira do Texas, não teve coragem de entrar no Texas. Verdade. E aí, o terceiro motivo, além de enfraquecer a soberania, deixar você fraco, indefeso, porque um homem que não é capaz de defender sua vida, a vida da sua família e seu patrimônio não é capaz de mais nada, e principalmente viabilizar um governo ditador. Porque se o governo quer tirar sua arma, significa que ele pretende fazer alguma coisa com você que se você tivesse armado não ia deixar. Exatamente. E eles, junto com isso, põem aquela campanha do não reage, não reage, não reage, por quê? É para transformar você num cara submisso, fraco. Aí fica assim, não reage, daí você não reage para mais nada. É verdade. Aí o político rouba, os caras acabam com essas coisas, invade seus trens, acaba com o seu país, e você não reage. Quando eu falo em reação, não é só reação armada. É reação moral, é posicionamento, é você se posicionar como homem. Mas falando em posicionamento, Polon, você que anda muito por aí, você que está na sua caminhada, quem te acompanha nas redes sociais, sabe muito bem aí que você vem fazendo um trabalho muito forte. Até queria parabenizar você, realmente vem acompanhando aí. Sobre posicionamento, Polon, ainda existe muita pessoa que não se posiciona? Tá, tem, né? Já é confortável, né? Ficar ali no meio. A tendência é diminuir. Qual que é o negócio? Tem muita gente que critica a polarização. Só que a polarização, ideologicamente, é algo muito bom. Por quê? Você tira os caras de cima do muro. Certo.
há muito tempo, o pessoal de esquerda se fantasiava de direita quando convém. E agora E vice-versa. tá rasgando o pano. Eu nunca vi pessoal de direita se fantasiando de esquerda, porque não dá muito voto, principalmente agora. Então, o que que acontece? Essa mentiraiada, esse fingimento que acontece, o povo começou a entender e começou a cobrar coerência. Por isso que, ao contrário do diagnóstico da política tradicional, eu fico cada dia mais forte, porque eu sou extremamente coerente. Apanho que nem vaca na horta. Eu imagino que, né? Nós estamos trabalhando na mídia aí, já um pouco que movimenta, já sente Já sabe como é que é. Então, a turma bate bastante, mas eu não perco a coerência. Eu mantenho sempre o mesmo posicionamento, aquela tocada ali. E isso incomoda bastante. Nesse ponto aí, a polarização é muito boa, porque mostra quem é quem. As pessoas tomam conhecimento. Quando que a polarização é ruim? Quando começa a atrapalhar a execução de serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo bem na carne mesmo. Tem um projeto que eu acho muito importante, que é de levar saneamento para as aldeias, para as comunidades indígenas que não tem. O pessoal caga no buraco. Já cagaram faz muito tempo. Exatamente. Na casinha, igual era na casa da minha avó. Tem a casa, pra você que tá vendo aí não sabe, antigamente nós tinha casa e lá no fundo da casa tinha um quartinho de madeira com um buraco dentro, aquilo ali era o banheiro. Perfeito. E isso ainda existe aqui no estado e não é pouco. E aí era um projeto de pegar, porque é muito caro fazer esse saneamento, pegar a emenda da bancada e levar para isso aí. E desde o começo, a Camila Jara, que é dos deputados nossos, é a mais esquerda que tem, de todos, levantou isso aí. Eu falei, não, eu apoio. Isso é um projeto que eu apoio, tem que fazer. E aí fomos tentando, parece que agora deu certo das emendas de bancada ser direcionado para isso aí. E é uma ideia dela. Agora que deu certo, todo mundo quer ser dono. Mas foi ela que fez. Então o negócio é o seguinte, eu discordo de tudo que ela acredita, eu discordo de tudo que ela acha que é de verdade, eu acho que é tudo mentira, eu discordo de tudo que ela representa. Só que eu sei ver que ali tem um ser humano. Eu respeito o ser humano. E quando as pessoas entendem que tem coisa que tem que ser feita independente de partido, como, por exemplo, saneamento básico, aí você vê que a gente pode ter a polarização sem ser ignorante. Sem prejudicar. Sem prejudicar a população. E trazer benefício para a população. Você quer ver outro exemplo? Ó? Tem um monte de prefeito aqui, a grande maioria, que não é do mesmo partido que o meu. Certo. Só que, por exemplo, tem uns projetos que são muito bons, principalmente os que atendem a PAI, pessoal PCD, as pessoas com autismo. Então, essas coisas não tem partido. Você tem que pegar e entender que para entregar o serviço, para entregar a coisa para o povo, o remédio, o posto de saúde, a coisa, você não pode partidarizar. Senão você vai estar sendo cruel. Agora, eu acredito que na hora da eleição, na hora do debate ideológico, no corpo político, aí, meu amigo, é o seca-bagaço. Você tem que mostrar de verdade quem você é. É verdade. É isso, e você que está em Brasília, a gente vê muito isso aí, não só lá, próprio regionalizado. Ah, lá tem muita gente sabor, direita. Própria gente regionalizada, Ponta Poranense, vamos dizer assim, a própria política de Ponta Porã, que a gente vem acompanhando, vem aí de uma hegemonia, vamos dizer assim, de mais de 20 anos, né, mais de 20 anos. E a gente está tentando fazer a diferença, tentando mudar, tentando trazer alguma coisa nova, mas acaba esbarrando realmente naquilo que é as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Os mesmos grupos. Os mesmos grupos, a mesma panelinha. O que eu aprendi para falar para você? Eu entrei na política achando que dava para fazer a moda do doido, sabe? Instalando chicote, tocando, indo para cima e pau não sei o quê. E em 24 eu tomei um pialo bem feio nisso aí, porque nós pensávamos assim, bom, o que pode acontecer de pior? Nós ter que fazer campanha sem dinheiro. Campanha sem dinheiro eu sei fazer. Minha campanha para deputado foi no seco. Né, foi na saliva e no osso do peito. E eu fui mais votado. Então a gente começou a organizar município por município para fazer a campanha no seco, que eu achei que isso era o que pior que podia acontecer. Só que aconteceu que nós perdemos o controle do partido e acabou derretendo todas as formações que nós fizemos. Aí eu entendi o seguinte, o mais grave que pode acontecer não é fazer campanha sem dinheiro, é a gente perder a legenda e não conseguir ocupar espaço. Então, esse período de deserto que eu passei, praticamente desde 2004 que eu só apanho, aqui e lá, eu comecei a entender o seguinte, que o trem tem que ser feito com calma, com tranquilidade, você tem que ir ocupando espaço. E toda vez que sobra um espacinho, daí você põe uma pecinha de alguém do seu time, e um espacinho, alguém do seu time. Porque esses grupos todos que tem no Mato Grosso do Sul, que são vários, tem pelo menos uns 4, 5, eles estão há 30 anos na lida.
nós não vamos conseguir tomar o espaço deles de um ano para o outro. Eu lembro muito bem, e só para dar ênfase nisso aí, para quem está assistindo vai entender. Recentemente, há uns anos atrás, você teve no Sindicato Rural. Foi. Né? Você teve no Sindicato Rural. E você acabou mencionando algumas palestras, e desde lá eu passei a entender um pouco de política. E olhar com os olhos diferentes. Exatamente. Mediante as palavras que você trouxe ali para o pessoal. O que foi? Direita, seja direita ou esquerda. O que é direita, o que é esquerda, o que é o espaço de poder. Então, assim, a direita levantou uma bandeira. Isso. Mas a gente não vai conseguir nós não vai conseguir hastear ela se não tiver mastro. Perfeito. Só que, assim, nós temos que ir para uma tomada de poder peça a peça, exatamente, passo a passo. A esquerda levou mais de 100 anos para estar do tamanho que ela está. Exatamente. Nós não pode querer a coisa imediatista. Vou falar um negócio para você igual agora, ó. O Flávio, se você acompanhar os movimentos dele, ele está juntando com um monte de gente que a gente não gosta Brasil afora. Que a direita não gosta. Já brigamos com esses povos que estão juntando. Certo. Vou dar um exemplo para você entender. O Ciro Gomes, ele xinga o Eduardo, ele xinga o Flávio, ele xinga o Bolsonaro, ele xinga todo mundo. Perfeito. Só que juntou com ele lá por quê? Porque é importante para tomar aquele espaço. Você vê, por exemplo, na Bahia. Na Bahia, talvez se nós tivesse aceitado compor com a CM Neto em 2022, nós não tínhamos perdido a eleição. E não estava esse pesadelo que nós estamos vendo agora. Então, eu ainda não sou bom disso aí. É um trem que eu não sei fazer. Mas eu estou observando os que sabem, estou vendo se eu aprendo como é que é feito, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Talvez por causa da rigidez cognitiva, que é uma da condição neurológica que eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu fico vendo, por exemplo, o Sérgio Moro, para quem é bolsonarista mesmo, ele não é a melhor opção da galáxia, só que definiu o Paraná, fechou o caixão no Paraná para nós. Perfeito. O pessoal vai estar bem lá. E assim no Ceará, a melhor opção é esse outro cara. Então você vê que o Flávio ele tem uma maturidade, uma sabedoria, de mesmo sabendo que não é o que... Não é o correto. Eu acho que correto é uma palavra muito forte, não é o que a base gostaria que fosse. Ele está fazendo o necessário para poder ter o resultado, que é tirar esses caras do poder. Articulação. Exatamente, que é a coisa que os caras mais apaixonados igual eu ainda não sabem fazer. O pessoal do centro que é bom nisso aí. Exatamente. Articular, né? Articular, mexer. Articular. E aí, agora vai passar por um período onde as nossas bases, o pessoal mais ferrenho, vai começar a aprender a entender esses movimentos. Porque, por exemplo... Eu estou numa realidade agora que eu preciso mudar, dar uma acalmada no meu perfil, porque senão nem legenda eu não vou ter para disputar. Perfeito. E aí, inclusive, essa andada que eu estou fazendo pelo estado inteiro é falar justamente com as bases, com o núcleo duro da minha base, que é o seguinte, ó, pessoal, nós precisamos fazer isso aqui. Vocês estão comigo? Porque eu não tenho dinheiro para a campanha, não tem dinheiro para a estrutura, não tem cargo para oferecer, eu não tenho cargo em prefeitura, não tenho cargo no governo do estado. A única coisa que eu tenho para oferecer para quem caminha comigo é a palavra que eu dou, que é firme. E é a lealdade que eu mantenho, porque eu nunca voltei atrás na minha palavra e sempre honrei todo mundo fazendo aquilo que eu sempre falo que eu vou fazer, sem desviar 1 milímetro. E aí, o que eu estou percebendo é que o pessoal está entendendo o momento que a gente vive, a situação que a gente está. E vou dar um exemplo para você, ó. Nós saímos ontem, nós vamos fazer em 10 dias 62 municípios. Dia 27 eu tenho que ir para Brasília, porque 28 eu estou no Conselho de Ética de novo. E aí, dia 30 a gente vota o negócio da dosimetria, então depois do dia 30 eu já volto a tocada, até o final de semana que vem já passei em todas as cidades. Por que eu estou fazendo isso? Porque diferente da velha política, que toma uma decisão e joga para baixo, fala, ó, vai ser assim, pronto, acabou. Eu faço ao contrário. Eu quero alinhar com toda a minha base. Falo, bom, então vai ser desse jeito? Está todo mundo de acordo? Então, beleza. Então, agora nós vamos começar a pré-campanha. Nessa pegada, eu acho que a gente até entrou em contato. Um amigo de infância, inclusive você reviu aí. Eu quase fui para vereador recentemente. Acho que até chegou... Sim, eu fiquei sabendo, eu lembro. Até acho que o Rodrigo também acabou mencionando. Sim. Quase acabei indo. E quero expressar realmente meu apoio à sua candidatura, realmente aonde vier, e falar para você que realmente Ponta Porã, e falar para você realmente que Ponta Porã tem uma base. Apesar de achar que não tem, mas tem uma base. Entendeu? O que acontece? Meu voto não aparece no mapa, porque o meu voto é o voto de conceito.
Então eu sou igual uma assombração, eu tô em tudo, eu tô desde a vila até os empresários, eu tô desde o agro até o cara que tá dentro do forno da carvoaria. E eu falo pra turma, falo, gente, voto de internet, vocês não brincam não, porque todo órgão de imprensa, todo lugar, todo trem, tem pelo menos uma pessoa que gosta de mim. Sim. Então assim a gente fica sabendo do que tá acontecendo, assim a gente se informa e tal, porque o cara que vota em mim, ele vota em mim por causa do meu trabalho, ele vota em mim por causa do que eu represento, ele vê identidade. E isso aí é um voto de valor, isso aí o dinheiro não compra, então não tem como atacar essa base. E hoje, eu fiz lá atrás mais de 100 mil votos de conceito, porque eu fiz uma campanha sem dinheiro lá atrás. E agora, as projeções que eu tenho é que essa base minha sólida, ela já beira os 300 mil. Então, igual você falou, o pessoal não consegue ver, mas você tem uma base forte aqui em Ponta Porã. Do jeito que está aqui, meu amigo, está em todo o município do estado. Eu falo para você, se eu falar, eu vou fazer um evento, qualquer município, de Mundo Novo até Sonora, de Porto Murtinho ou Corumbá até Três Lagoas ou Paranaíba, de uma ponta na outra. Hoje, se eu 3 horas da manhã eu estiver passando minha caminhonete quebrar, eu sei que tem pelo menos um tanto bom de pessoa ali que se eu ligar vai me atender. E mais que isso, eu sei que se eu fizer um evento, o evento vai dar bom e vai dar grande. Porque a gente que viu a trajetória, viu que a gente não desviou e viu que a gente tem a firmeza e principalmente a coragem de entrar no Senado e pingar os e cortar os T. Isso é muito importante. E uma curiosidade, você que está lá na política, que eu sempre tive e vou te perguntar. Fala. Mato Grosso do Sul, qual é a ordem assim, de votos para eleger um... Quais são os 5 municípios que praticamente elegem um governador ou um senado? Em votos. Basicamente, a conta que a turma faz é 1/3 Campo Grande e 2/3 interior. Tá, esse interior, quais são os municípios? Então, esse é um trem que eu não faço. Eles têm os maiores municípios que a turma conhece, que é Ponta Porã, Dourados. Vamos pela ordem. Tá? Dourados, Três Lagoas, Corumbá, aí Coxim, que está pareando com São Gabriel, Ponta Porã, Maracaju. É as maiores, é só olhar a densidade demográfica. Mas como que eu faço? Eu faço questão de passar em todas. Eu faço questão de ir em todas. Então, desde a minha pré-campanha até o final do meu mandato, até o começo do meu mandato, eu já andei tudo, porque eu conheço tudo. Eu advoguei nesse estado aqui em todos os municípios. Eu tenho amigo em todos os municípios. Eu já fui em festa em todos os municípios, isso quando eu não era nada. Quando eu fiz a pré-campanha, eu fiz isso de novo. E quando eu entrei deputado, eu fiz isso mais uma vez. Então a turma fala, não precisa andar tudo, é só você ir nas principais e fazer essa conta que você falou aí. Pode relaxar, fica tranquilo. Não, tô tranquilo. Fazer essa conta que você falou, eu faço questão de ir em tudo. Então tem gente, por exemplo, esses dias eu fui numa caminhada, eu fiquei a tarde quase que toda, a caminhada dos autistas, lá em Paraíso das Águas. Aí o pessoal, mas aqui vai dar 300 votos, não sei o quê, não compensa. Eu falei, não, meu amigo, por que eu tenho esse voto? Porque eu não vou atrás do voto, eu não vejo voto. Eu vejo gente, eu vejo pessoas. Quando eu olho para alguém, eu olho no olho, eu estou olhando um pai de família, estou olhando alguém que precisa de um posto de saúde, do emprego, de uma coisa, de uma defesa da propriedade, de uma segurança. Então, se todo político tivesse olhar e entender que todo município é importante, todo cidadão é importante, independente de voto ou não, eu acho que a coisa melhora. Então, eu faço questão de fazer desse jeito. Eu não faço só no miolinho, onde, vamos dizer, rende mais. Mesmo porque quem me conhece da internet. Então, se fosse para fazer só pensando em voto, eu fazia só material de internet. e não rodava o Exatamente, eu vou, porque eu penso assim, o político ele tem que ser tratado igual ao empregado. O empregado ele tem que ir, tem que prestar satisfação, ele tem que atender, ele tem que trabalhar. Sobre Brasília, Polon, como é que é os bastidores de Brasília? Uma curiosidade que ninguém sabe de Brasília. Nossa, não precisa falar nome, mas assim, eu vou fazer uma pergunta aleatória. Como que é o banheiro lá? Rapaz, para vocês terem uma ideia, até mês passado, vamos dizer assim, meu gabinete não tinha banheiro. O pessoal acha que é tudo glamour, né? Então, quem vê Brasília acha que é.
Pô, agora reformou, agora eu tô no reformado. Mas pra você ter uma ideia, meu gabinete de deputado federal é do tamanho do seu estúdio aqui. Era desse tamanho aqui. Onde eu tinha que caber lá dentro 6 assessor e mais uma sala para eu atender o povo. Desse tamanho aqui, sem banheiro. Agora, pelo menos, melhorou. É desse tamanho aqui, mas tem um banheiro. E que mais? É que o meu sistema é muito diferente. Por exemplo, eu ando de Uber, eu não tenho carro alugado lá, eu não tenho motorista. Eu trabalho pra caramba, eu sou um dos primeiros a chegar, sou um dos últimos a sair. Minha produção legislativa é eu que faço. Então eu mando para assessoria, eu reviso, eu leio pauta, eu vou atrás. Tem muito deputado lá que não tem nem ideia do que está acontecendo, do jeito que o partido manda, ele vota. Você vê, por exemplo, ó, Não sabe o que está acontecendo. Você viu aquela do cara da caneta azul? Então, qual que é o seu projeto? Agora. É de coisa boa. O que você vai fazer? Muita coisa boa. Pra quê? Pra todo mundo. Você é de esquerda e direita. Na minha. Bicho, igual ele ali tem um monte. Igual tem mesmo? Tem mesmo um monte, tem. Se você for olhar mesmo na Câmara, deve ter uns 4, 5 caras lá que mandam em todo mundo. E fala, você faz isso, você vai fazer aquilo. E vai se ajeitando. Vai se ajeitando quem ali. Tem grupo maior tem mais poder. Aí tem uma leva lá de uns caras que estão para fazer negócio mesmo, e lobby, coisa arada, tudo e ganhar dinheiro. Tem uns outros que estão lá só para roubar. E quando eu falo ganhar dinheiro, é usar a posição para ganhar dinheiro com a influência. E aí tem outros que estão só para roubar. Deve ter lá uma meia dúzia, vamos dizer, a minoria que sonha, que acredita que dá para mudar e fazer a diferença. Esses aí só se lascam, que é onde eu tô, que acredita que é possível. Tem um pessoal que é sério, faz um bom trabalho, já mesmo com articulação e com coisa. E tem uns lá que ainda não entenderam o que está acontecendo. Uns perdidos lá, mas tem. Bicho, para você entender, é um corte da sociedade. É igual você pegar uma sala de aula, tem de tudo ali. Tem o CDF, tem o malandro, tem a bonitona, tem os mala, tem os porcaria, tem o sério. É a mesma coisa. O que você vê ali é um corte do Brasil. Tem 513 caboclos ali que representam o Brasil inteiro. Então, ali tem médico, tem advogado, tem músico, tem tudo ali. E de todo jeito. Tem o cara que é muito honesto, igual tem na cidade. Tem o cara que é muito porcaria, igual tem na cidade. Porque o ladrão só chega lá porque alguém votou no ladrão. É verdade, é verdade. E esse é o ponto. O cara sério só chega lá porque alguém votou no cara sério. É verdade. Então, no fim da mexida, a gente tem lá a representação do que tem na sociedade. Porque quem vota em mim... Vê em mim um cara que eu gostaria de ter como pai, ou como filho, ou como amigo, ou se identifica, fala, rapaz, eu se eu fosse político, eu ia ser igual aquele cara ali, ó. Sim. Então, por que eu fico tranquilo na minha base eleitoral aqui no Mato Grosso do Sul? Porque eu sei que a grande maioria do sul-mato-grossense é sério, é trabalhador, é honesto, é sistemático igual eu sou, tem palavra igual eu tenho, firma na trás igual eu firmo, e se tiver que subir o tom, sobe. Então, a maioria do povo do estado tem mais ou menos o perfil que eu tenho. Entende que tem gente que precisa de ajuda, tem muita gente igual eu que veio de uma realidade humilde e cresceu. A grande maioria das famílias que estão abastadas hoje, que estão ricas hoje, começou vindo num carro de boi lá atrás. O bisavô, tataravô, não sei o que, entrou no estado aqui... num carro de boi, de a pé, que não tinha... E tá no estado até hoje. E não tinha que vender almoço para comprar janta. E tá no estado até hoje. E tá no estado até hoje. Então, basicamente, eu sou mais ou menos o que a grande parte do homem sul-mato-grossense é. É uma pessoa que trabalha muito, que é séria, que é simples e tem palavra. Ah, mas é difícil de lidar. Bom... Se vocês saírem do Mato Grosso do Sul e for ver qual que é a fama que a gente tem nos outros estados, todo lugar eles acham que nós somos assim. Exatamente. Mas esse é o sistema que nós fomos criados aqui, que aqui a gente é sério, nós não estamos para gracinha. É verdade, é verdade. Então o povo do Mato Grosso do Sul, Mato Grossense, é um povo sério, que onde chega num lugar onde o pessoal é mais festivo, eles estranham o nosso jeito de ser. A gente meio sério. O pessoal de São Paulo já é totalmente diferente, paranaense diferente. E você percebe muito isso, por exemplo, a colonização de Corumbá foi mais carioca. Então o corumbaense é mais festivo, mais solto e não sei o quê. Aqui a gente já é mais sisudo, então o pessoal até brinca que nós não dá bom dia e tal, né? Mas não é maldade, é a criação, é o sistema que nós fomos criados. O povo nosso aqui é que nós estamos acostumados, a gente não vê. Mas quando você sai daqui para os outros estados, você vê que a fama que a gente tem é de ser mais chucro, mais rústico. E como eu não sou nada mais, nada menos
do que o sul-mato-grossense padrão, mas o povo normal, igual nós tem. O pessoal que olha para mim e vota em mim, vê em mim um cara que queria ser amigo desse cara, queria andar com esse cara. Se eu fosse político, eu ia ser esse cara. Se eu tivesse lá naquele microfone, eu ia falar o que esse cara falou. Se eu pudesse subir naquele caminhão lá, quem ia falar isso aí era eu. E é isso, porque eu sou representante. Então, o pessoal que votou em mim e quem me conheceu na política se sente representado, porque eu faço aquilo que eu falo que eu vou fazer. Exatamente. Polon, infelizmente nosso tempo é curto, mas vamos lá. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado por essa aula que você acabou mencionando para nós. Que isso, rapaz. Estou à disposição. E conte realmente com todo o apoio nosso aí. E toda aqui vez no que eu vier, eu aviso, faz de novo. Aviso, faz de novo com o tempo. E aí, agradeço de coração. E para encerrar, Polon, eu sempre costumo fazer uma última pergunta. Tá. Se você tivesse que tomar um café com alguém, com quem seria? Por 10 minutos. Com o meu bisavô. Teu bisavô. Pedro Polon, Pedro Ângelo Polon. Ele... consegui falar do meu avô sem chorar, hein? Puta merda, tô crescendo. Tô virando hominho. O meu bisavô, ele vem de uma... a minha família veio da Itália, por parte do meu pai. E... os colonos que vieram da Itália trabalhavam igual escravo, passava fome mesmo. E ele, desde muito novo, trabalhava, ele carpia café lá em Marília, né, chamava Alto Cafezal, e ali ele foi convidado para trabalhar, quando era rapaz, numa tropa, como tropeiro de gado. E assim ele se fez, ele conheceu o Mato Grosso do Sul, vindo buscar boi no Pantanal para levar para São Paulo, passava um ano na estrada. E meu bisavô era um homem mais ou menos do meu tamanho, só que dava 2 eu de largura, mais forte. E assim, do zero, trabalhando que nem um cavalo, teve 9 filhos. Ele conseguiu constituir um patrimônio, tinha uma fazenda lá perto de Prudente, lá em Junquerópolis, aqui em Amambai tinha também, ali em Nova Alvorada tinha, ali perto de Campo Grande tinha também. Só que aí foi raliando, quando chegou na minha vez, tinha acabado tudo. E aí, mas ele era um homem muito sábio. Um homem muito sábio. Hoje seria um café com o seu avô. Seria com o meu bisavô. E eu vou te dar uma das frases que ele me deu, porque eu passei a infância dos bisnetos que ficavam em volta, eu era o que mais conversava com ele, ficava escutando os causos. E tem muito causo bom, do tipo das modas do Tião Carreiro, sabe? Da coisa da tropeada. E um dia eu cheguei, tanto que um revólver que ele tinha de bolso, está comigo até hoje, um 32 Colt, 1910. Eu falei, vô, era verdade que veio um jagunço aqui e vocês tiraram ele na bala? É verdade que entrou um cara na sala da tua casa quando você estava jantando, com os filhos tudo, e botou uma arma na tua cabeça para você passar a fazenda, o senhor não passou? E todas essas proezas, sabe, que conta. Ele pegou, parou, ficou quieto, ele acordava todo dia 5 horas da manhã para rezar, até o final da vida dele. Ficou quieto, deu uma respirada assim, aí pegou e bateu numa bíbliazinha surrada que ele tinha e falou, meu filho, de todas as armas que um homem pode ter, a única que funciona é essa aqui. E foi isso aqui que me valeu. Fechado, então. Pessoal, obrigado Polon mais uma vez. E esse foi mais um episódio. Realmente, muito obrigado pela presença. Em breve no nosso canal, quem não segue a gente lá. Obrigado, depois deputado. Nós vem e faz um mais comprido. Faz o mais comprido, porque tem história. Tem história. Forte abraço. Valeu.